Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Prosa, Verso e Vinho. Vamos entrando, a casa é de vocês. Hoje temos uma live de apresentação e análise de livro. O livro tem o título Zé das Campas. Ele, inclusive, foi escrito pelo Sérgio Fernandes. É o nosso querido autor Sérgio Fernandes. Sejam muitíssimo bem-vindos. Vamos se achegando. Olá, olá, boa noite. Chamando aqui a minha companheira Natália. Livro maravilhoso que, gente, eu posso até dizer que ainda estou numa espécie de transe diante desse livro. Olá, Natasha! Tudo bem? Olá, tudo O bom? nosso querido Sérgio também está por aqui. Sérgio, que Ah, oportunidade maravilhosa é essa de falarmos sobre esse livro, né, que foi tão inspirado aí pelo seu companheiro Zé das Campas e que nos transmite grandes lições. Eu tô, não sei nem como me expressar ao certo, mas muito tenho aprendido nesses dias, né? Nesses momentos que tenho lido o seu livro e tudo que depender, eu acredito, né, Natasha, da nossa página, nós vamos estar propagando essa mensagem a mais e mais pessoas, porque de fato as pessoas precisam ser convidadas a refletirem sobre seus próprios atos, sobre a utilização dos seus conhecimentos, se eles são utilizados de fato para o bem, como, né, eles são utilizados e se de fato auxiliam as pessoas, né? Tudo isso a gente sabe que temos um ser muito superior a nós, que olha a todos nós e nos protege. E além desse fato, nós sabemos que não estamos por aqui nessa terra, digamos que somente a passeio, né? Nós viemos aqui para uma missão. Todos nós, todos nós aqui nessa terra temos algo a ser cumprido. E esse livro vem nos levar a uma verdadeira meditação sobre isso, que é muito importante para nós. Nossa, eu tô até aqui maravilhada, porque a Natasha, acho que ela está do lado externo da casa dela, teve uma faltinha de luz hoje, mas nada vai impedir a nossa live, né, Natasha? Estamos sendo aí não, de forma alguma. abençoados por esse som dos Vamos. pássaros aí, ó, abrilhantando a nossa live, que delícia! Pois é, eu teve esse imprevisto agora no início, mas como a gente ainda tem uma diferença de fuso horário, então a gente consegue ter a luz aqui do sol um pouquinho, mas eu tentei me armar aqui de alguma forma que eu pudesse depois suprir com a iluminação artificial, mesmo sem a energia elétrica, né? Mas voltando a falar da obra em que nós vamos estar falando, né? Zé das Campas, que companhia deliciosa, né? À medida em que a gente vai passando pelos capítulos, que na verdade são os aprendizados, com certeza, né? A gente vai adquirindo também esse conhecimento e vai se colocando muitas vezes no lugar do personagem que está ali aprendendo, né? Assim como nós que estamos aqui. Então, acho que a gente poderia, na verdade, aproveitar que a capa está ali e falar que, assim, é uma temática, a gente vai estar falando sobre a doutrina da Umbanda, né? Então, a gente sabe que é uma temática, às vezes, excluída da sociedade, muitas vezes, por uma grande parte, por falta de conhecimento, muitas vezes, as pessoas, né, acabam deixando ela de lado, né? E aí a gente tem, às vezes, uma capa impactante também que possa passar no primeiro momento, essa questão ainda de coisas sombrias, mas que não existe nada. Quando a gente começa a ler o texto, a gente vê que é só figurativa essa questão, né? Lógico, a capa ela aparece durante a leitura, faz parte de um dos elementos da personagem, né? A questão do cemitério, né? Também faz com que a gente tenha um certo receio, um certo medo de ver
mas traz uma linguagem tão bonita por trás de tudo que é interessante a gente realmente se deparar com o texto e ir refletindo com ele. Não simplesmente passar pelo texto de qualquer jeito, é ir refletindo, né? Cada passo, uma página sendo virada, né? Com você, Stephanie. Exato. Eu vou ter até que fazer algumas confissões de perspectivas, de insights que a gente acaba tendo, de reflexões que a gente acaba tendo dentro desse livro. Posso dizer até então, como a Natasha bem colocou, que a questão da Umbanda, que muitas vezes é deixada de lado, que muitas vezes passa por um olhar bastante reprovador, excludente diante da nossa sociedade, que é o que, na verdade, fere, de fato, o conceito de fé. Porque o conceito de fé ele deve se basear em qual princípio? No respeito mútuo, no permitir a crença do outro, no respeitar a crença do outro, admitir que o outro também tem espaço para louvar aquilo que acredita ser superior a você, né? Para agradecer pelas bênçãos ou a forma como você visualiza isso, essa energia que é emanada de tudo isso que faz você refletir diante de algo superior. Então, eu creio que a principal perspectiva diante dessa live também seja de com uma pontinha, porque nós somos tão pequeninas aqui, né, Natasha? Mas pelo menos, sei lá, como a parábola lá do beija-flor, né? Com um pouquinho de água no nosso biquinho, podermos contribuir além, é claro, da literatura nacional, mas também contribuir com esse olhar que muitas vezes segrega diversas pessoas, né, e deturpa a liberdade de sua fé, a liberdade de acreditar, a liberdade de simplesmente manter o contato com algo que é divino e que te leva a repensar justamente sobre diversos comportamentos que os seres humanos andam tendo em seu dia a dia. Bom, antes de qualquer coisa, nós precisamos falar um pouquinho sobre o nosso querido Sérgio Fernandes, que é inclusive considerado um espírito livre, não é mesmo, Natasha? Exatamente, exatamente. Foi o que ele nos deixou por escrito, né? Você consegue dar uma lida aí, Stephanie? O que é que eu vejo Claro, aqui? O que ele eu nos vou aqui mandou? pincelando que ele nasceu em São Paulo, né? E não vamos falar o ano aí, se ele não se importar, qualquer coisa a gente fala, não tem problema. Mas ele frequentou o colégio católico, ele foi coroinha e também, desde pequeno, ele acabou frequentando. Bom, participou de alguns anos do grupo de jovens na Seara Bendita, Kardecismo. E, em paralelo, ele frequentou um centro de Umbanda, né, desde pequeno. Ele se formou em análise de sistemas. Olha aqui, ele diz para nós: lançamentos segunda o literato Dente de Leão, falando de preconceitos. Alguns escritores estão lá. Nossa, perfeito, Sérgio, perfeito. Nós precisamos aí realmente aumentar essa corrente contra essas ideias que nos levam aí a retornar, digamos, a uma espécie de retrocesso, né? Diante daquilo que evoluímos espiritualmente, mas que muitas pessoas não conseguem aí colocar em prática, né? Eu acredito que aquilo que eu estava dizendo, o fundamento real mesmo de se ter uma fé é o respeito pela fé do outro. Eu acho que é o primeiro princípio de tudo. E além disso, bom, você se formou em análise de sistemas, aqui estamos falando de ti, Sérgio. Ó, o Sérgio está dizendo que ele tem 50 anos, isso aí, bastante experiência. Bom, ele teve algumas certificações de banco de dados da Microsoft, enfim. E teve um certo estresse na área de exatas, que é o que ele traz aqui para nós. Ele procurou dividir o tempo também com a área de humanas. E dessa forma ele acabou aí se tornando, digamos, o canal 1 e 2 em Reiki. Qualquer coisa me diz se eu pronunciei alguma coisa errada, mas eu acredito que seja Reiki, né? Então ele trabalha
Desde 1998, ele fez vários cursos, atuou com técnica de shiatsu, reflexologia podal, aurícula, acupuntura. Nossa, Sérgio, você podia aqui morar perto da nossa terrinha. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos longe. Eu acho que é Moxa Bustão ou Moxa Bustão, me corrija, por favor, aí. Seitai, que é a quiropraxia japonesa, gente. Gente, muito curioso, tanto conhecimento, e são conhecimentos que, se vocês analisarem, eles acabam auxiliando aí a outras pessoas, não é mesmo? Acabam aí fornecendo um pouco mais de acalento, de qualidade de vida a outras pessoas, por meio de forças. Bom, considera-se um espírito autônomo, como ele colocou para nós, né? Livre. Crê na energia constante do universo, sem necessidade de uma religião. Acredita na fonte de vida do Criador de todo o universo. E na evolução constante do ser. Ah, Sérgio, é isso mesmo. Eu creio que enquanto nós acreditarmos nos seres humanos, acreditarmos nesse potencial do ser humano de que ele pode evoluir, ainda vai haver esperança aqui, ainda vai haver sonhos se realizando e, claro, que abrimos as portas para que o bem continue acontecendo, não é mesmo? Então, de fato, a gente precisa crer. Por mais que os noticiários lutem contra, né, o negativismo que a gente vê por aí, em meio à mídia e tantas outras formas, nós precisamos crer no ser humano e em suas evoluções. Diga, Natasha. Sabe, Stephanie, só fazendo um comentário aqui que o Sérgio escreveu que ele adora Bonito e quase se mudou aqui para pertinho da gente, né? Que Bonito tá um passo, né? Vou dizer assim. Mas a gente está onde a gente precisa estar, essa aqui é a realidade, né? E você tocou no assunto, Stephanie, referente aos noticiários, né? Muitas vezes eu me questiono que talvez a gente fosse um planeta mais evoluído, um planeta melhor, se a gente, na verdade, passasse só notícias boas e não notícias ruins na televisão. Porque elas, de certa forma, acabam fomentando sempre algo ruim. Então, se a gente pudesse fazer um teste que fosse por um dia passando só coisas boas, talvez a gente pudesse já ter essa percepção, né, do que tem bem acontecendo, tem muita gente com coração puro, com coração aberto, ajudando as pessoas, né? É um fato. E então, eu só quero. Vamos fazer o nosso brinde para desejar aí. Desejar muito sucesso para que muitos e muitos leitores possam ter acesso a esse livro. Vamos lá, vocês aí de casa, não importa o que esteja bebendo. Olha que cor diferente, viu, Natasha? Seja água, o que for. Vamos brindar com a gente nesse momento aqui na câmera. Isso, muitos leitores para o livro Zé das Campas. Não é porque eu tô com falta de luz que eu ia deixar de estar com o meu vinho, né? Corri na geladeira, ainda que tinha luz dentro de casa para me servir, né? Mas falando um pouquinho do Sérgio, a gente se falou por telefone, na verdade, algumas semanas atrás, e tivemos um bate-papo muito bacana. E eu consegui sentir, na verdade, lembrar da fala dele, da nossa conversa, quando eu estava lendo o livro. Porque ele traz toda essa experiência que você leu para a gente, do aprendizado dele e do que ele faz atualmente, né? A gente consegue ver que o livro ele foi escrito com muito carinho, do começo ao fim, né? E o Sérgio estava me explicando que ele está à frente de um grupo também de autores que tem aí a mesma temática, né? Que acabaram se conhecendo no meio de um curso ao qual ele estava para se aprofundar mais na escrita, a ser escritor, a seguir essa carreira. Né? Então, ele estava me contando que tem esse grupo aí que eles falam muito sobre os mesmos assuntos para que eles possam estar em sintonia e se fortalecer. Porque, como que eu disse inicialmente, né, a temática, muitas vezes, ela acaba sendo excluída pela sociedade. Então, nós precisamos de mais canais de comunicação que possa, né, levar esse assunto para quebrar esses paradigmas aí, esses preconceitos que existem, né, e que, na verdade, não deveriam existir.
Porque, como você disse, né, a gente tem que respeitar a religião dos outros, assim como a gente gosta que respeitem as nossas, e por que não se permitir conhecer um pouquinho, né? Então, fazendo a leitura do Zé das Campas, a gente se permite conhecer uma religião que às vezes não é minha, não é sua, não é de outra pessoa, mas que pode ser do A, pode ser do B, e que vai se identificar muito dentro, né, aqui da história, né, do enredo do Zé das Campas, né? Então a gente tem, na Exatamente. verdade, vários personagens que nos dão esse suporte, que são os mestres do Zé das Campas, mas por que não são os nossos mestres também? Né? Então Exato. a gente percebe que o livro ele foi feito com muito carinho, né? Antes de a gente iniciar no livro, a gente podia parabenizar a editora Eliseu, né? Que deu todo o Editora suporte, Viseu. que fez, Isso. na verdade, com que esse projeto, esse sonho do Sérgio pudesse, né, se concretizar. Então, parabéns a Exato. todos os envolvidos, né? E aí a gente começa a ler, por exemplo, o livro, né? E eu achei muito interessante já no começo. Podemos já começar a falar do livro? Eu queria Pode ser? eu queria fazer uma leitura sobre a dedicatória. Eu achei bem interessante a dedicatória do nosso amigo aqui. Eu ia Antes da passar gente por elas, começar a mas pode. falar sobre propriamente, né, enfim, o Uhum. conteúdo maior, o conteúdo principal aí do livro. Bom, na dedicatória do Sérgio, ele diz o seguinte: algumas pessoas foram muito importantes na trajetória deste livro e tiveram inúmeros papéis no decorrer de sua escrita. Em primeiro lugar, ao meu grande amigo de jornada, Zé das Campas. Sem mais palavras, nem saberia como expor o que sinto no papel. Ao maior incentivador, tanto do Zé quanto meu, Pierre, que se dispôs a transcrever o livro logo no começo. Ele foi o leitor de capítulo por capítulo. Controle de qualidade, fez todas as exigências possíveis para o andamento. A minha mãe, Dona Isabel, apoiadora, sempre a cada passo, cuidadosamente, leu e releu para corrigir o português. Ai, essa mãe, que querida! Ao pai, senhor José Maurício, que não se encontra mais entre nós, mas sei que está de braços dados comigo, de onde ele estiver. A minha irmã Márcia e a meu irmão Maurício. Os dois leitores e cobradores da obra. Márcia, ainda revisora final do original, antes de enviar para a editora. Aos amigos do Grupo Espírita Autônomo, que foram os leitores críticos, comentaristas e fãs, dedicaram seu tempo para dar os feedbacks. E a alguns amigos leigos no assunto que se propuseram a ler. Amigo é para essas coisas, não é mesmo? Gratidão pelo companheirismo, amor e amizade de todos vocês. Bom, ficou aqui a dedicatória tão maravilhosa, tão querida aqui, emocionante do nosso querido Sérgio. Mas vamos lá, então. Stephanie, o Sérgio comentou que a mãe dele está ao lado dele assistindo, então um beijo para a Ai, senhora que esteve ao lado dele aí, viu? super beijo para a senhora. Peraí, a dona Isabel. Dona Isabel, um beijo muito carinhoso para a senhora e parabéns pelo filho. A senhora tem um filho incrível, um grande escritor que tem muito a contribuir para todos nós. Pode ter certeza disso. Eu Diga, ia, Natasha. eu ia comentar sobre a dedicatória, né? Que de fato já que de início mostra esse carinho, mas então eu volto uma página para trás só para fazer aqui um comentário que o Sérgio deixou por escrito, né? Que é o resumo do livro, se a gente for parar para pensar. Após ficar Uhum. sem seu trono e conhecimento, trilhou um novo caminho de aprendizado para sua evolução. Então, num primeiro momento, pode ser que essa frase ela seja meio solta para a gente. Mas quando a gente entra na história, aí a gente volta para essa parte, a gente vê que o Sérgio conseguiu, na verdade, resumir em 2 linhas o livro todo, né? Então, isso é muito legal. E eu É tô, verdade. assim, tentei escolher, na verdade, a cor para usar hoje que fosse mais próximo da esmeralda, que é o símbolo do conhecimento, lá da falange
das campas, né? Então eu estava tentando ver assim como que eu poderia, porque me senti nesse sentido, né? Conhecendo mais um pouquinho, né, da Umbanda, tá? Eu Então, preferi me vestir de branco, Natasha. Preferi me vestir de branco justamente para representar a minha abertura ao novo conhecimento, né? Essa abertura, esse fato da gente retirar todas as amarras para conhecer o novo, porque para mim, de fato, vou ter que aqui fazer algumas confissões, querido Sérgio. No domingo, eu consultei o meu cunhado, que é pai de santo, certo? Inclusive irmão da Natasha aí. E ele me deu algumas instruções, porque eu, assim como você, Sérgio, cresci, eu fui coroinha de igreja por muitos anos, tá? Muito frequentadora do catolicismo, mas meu pai veio da linha espírita, foi criado no espiritismo. Então, enfim, eu sempre vivi entre os dois contextos, um pouquinho de cada um desses contextos, e o que acabou com o tempo, né? Enquanto criança, o que prevaleceu foi mais o catolicismo, porque, enfim, as pessoas da minha família acabavam me guiando em relação a isso. Até o ponto em que eu cheguei ao princípio de que, de fato, eu também precisava de uma liberdade, assim como você visualiza, Sérgio, de uma liberdade de ter um posicionamento de um espírito livre, que eu acredito que é o momento que a gente consegue mais se encontrar, é quando a gente começa a ter respostas sobre alguns questionamentos. E eu caminho muito para o seguinte sentido, Sérgio, que a gente precisa representar, né? Enfim, estar ali levando informações sobre uma religião ou alguma característica religiosa daquilo que a gente de fato acredita que nos representa. Então eu acabei aí me abrindo para outras possibilidades no sentido de conhecer um pouco mais da fé como um todo. E então veio a calhar justamente o seu livro, que para mim foi maravilhoso. Então, eu não estava muito familiarizada com alguns conceitos, com alguns nomes. Me sentei então com o meu cunhado e fui perguntando para ele, porque para mim alguns conceitos eram um pouco ainda desconhecidos, né? Para eu poder entender que aparelho era o mesmo que burro, né? E que seria a mesma coisa aí que, como é que a gente pode dizer? A mesma pessoa quem recebe, né? Quem faz o trabalho com aquele espírito, o médium, né? Que desenvolve isso. E tudo isso seria sinônimo. Enfim, fui buscar um pouco mais sobre o que era falange, como é que funcionava tudo isso. Então, eu tenho só que agradecer de verdade, porque eu acabei aprendendo muito em tudo isso. A questão dos símbolos, né? Quando você faz parte de uma falange. Enfim, desde Campa, né? Estudar um pouco mais sobre Campa, a relação do túmulo, a relação do ficar preso à campa. Perfeito ali o Marcelo dizendo médio, isso mesmo. A relação de ficar preso à campa, que é, de certa forma, comparável ao purgatório dentro do catolicismo, por estar ainda preso ao material. Enfim, eu obtive muitas informações e eu fui ficando cada vez mais sedenta disso. Então, você pode ter certeza que o seu livro desperta esse sentimento, essa vontade em inúmeras pessoas. Eu acho que esse já é um ponto muito importante do seu livro. Boa noite, Sérgio, que está aqui conosco. Ah lá, o Sérgio, no caso, é o pai da Natasha, tá? E aí o outro Sérgio, agora, que é o Sérgio Fernandes, autor, tenho tido muitos leitores, começando no gênero pelo livro do Zé. Tenho feito reuniões com eles a cada 15 dias. Nossa, eu de fato gostaria realmente até de participar de uma, já fica aí o meu autoconvite, Sérgio. Mas então vamos falar sobre o livro de fato, né, Natasha? Temos aqui um vamos. sumário. Uma coisa que eu achei interessante já é a palavra do autor. Eu acho isso muito legal quando os autores, né, dedicam a essa primeira explicação, principalmente pela temática.
independente do livro, é aquele momento em que o autor pode conversar diretamente com o seu leitor. Então eu gostei muito porque aqui o Sérgio deixou muito claro, né, a questão de como foi a construção do livro, né, e qual é a mensagem que ele quer passar para a gente. Então eu achei muito interessante, sim, né? E aí a gente começa então a entender um pouquinho como a Stephanie falou, né? Ela comentou que é meu irmão, né, é da Umbanda e também pai de santo, né? Mas eu não sou, eu também tenho essa linha de raciocínio, tenho um pezinho no catolicismo, um pezinho no espiritismo, e estou tentando, como todo mundo, se encontrar, né? Encontrar aí algo que possa ser a nosso norteador dentro do nosso caminho. E então, quando a gente começa a ler o seu livro, eu comecei, daí eu fiquei assim um pouco perdida inicialmente, para tentar entender o primeiro diálogo, né, que era do Zé e que era do fulano. E aí eu li 2 vezes esse primeiro capítulo para fazer, não, aqui é a fala de quem está em cima, não, aqui é a fala de quem está embaixo, para entender esse distanciamento, né? E essa questão, como a Stephanie falou também, das palavras, né? Campas, que daí se refere ali ao território do cemitério, ao espaço território, ao cemitério, mas ali a cova, né? Na verdade, foi o que eu entendi. Daí você nos corrija se a gente estiver errado. Mas então, num primeiro momento, até eu pegar a linha de raciocínio, mas depois assim o texto fluiu tranquilamente. E aí você veio apresentando, né? Primeiro ele, né, no caso, que depois ele se tornou Zé das Campas, mas ele vem como o Senhor Lodo, né, que era o Isso. Senhor Lodo, vamos dizer assim, do fulano enquanto encarnado na Terra, Só né, que para a daí o gente explicar fulano... aqui o fulano. Quem é esse fulano, gente? Vamos explicar quem é esse fulano. Bom, nós tínhamos até aqui, porque eu fui atrás dos termos, eu vou ficar até muito orgulhosa de falar dos termos, desculpa. Mas é que eu tô tão feliz que eu aprendi tanta coisa. Eu sou assim, quando eu aprendo uma coisa nova, eu fico, vou atrás, inclusive eu quero aprender mais, porque esse livro me despertou muito isso. Mas olha lá, aqui nós temos o quê? Nós temos um babalaô. O que é um babalaô? Bom, aprendi, tá, gente? Estou aprendendo, pelo amor de Deus, me corrijam também se eu tiver aqui com alguma concepção equivocada. Mas, na verdade, era um pai de santo, né? Ele guiava ali os trabalhos daquele local e ele também servia como burro, né? Burro do senhor do senhor Lodo, né? Senhor Lodo. Da falange Lodo, que é no caso depois que a gente vai acabar descobrindo que ele se denomina Zé ali, né? E então, quem era esse fulano? Esse fulano, na verdade, ele é citado várias vezes, diversas vezes dentro do livro como fulano, que é, no caso, o médium que acabava recebendo, então, esse Exu. E o que acontecia dentro disso? Eles se aproveitavam muito das pessoas. Na verdade, o Zé das Campas, ele era, né, um Exu que acabava assim aceitando a todos os pedidos das pessoas. Ah, tô precisando, né? Tô precisando ganhar a eleição. Então ele ia lá e mexia os pauzinhos, utilizava dos seus poderes, né, para trazer isso e beneficiar aquilo que a pessoa fez a solicitação. E o babalaô, né, que era o burro daquele espírito ali, ele se aproveitava também da situação, porque quando ele encerrava as tratativas com, né, o Exu presente, ele ia lá e pedia muita grana para o pessoal em troca, mas muita grana mesmo. Então ele abusou muito desse poder, minha gente. Ele acabou fazendo o quê? Ele acabou tendo, enfim, pedia para Dinheiro, muitas mulheres que atenção. estavam ali, que tinham filhas jovens, pedia para como se oferecessem as filhas para ele em troca daquilo, daqueles benefícios. Então ele acabava, de certa forma, abusando, né? Sexualmente, acabando ali com uma questão de prostituição mesmo, né? Dentro de um espaço que não fora reservado para isso, né? Um espaço que, na verdade, não teria esse intuito. Aí ele
acaba, como a Natasha falou, a questão de fama, ele se utiliza dessa fama, enfim, fama, bebidas, né? O uísque sempre de primeira ali nas oferendas para esse Exu. Então, assim, o tempo todo se aproveitando de muitas e muitas pessoas. Ele fazia o trabalho que ele prometia, ele fazia, mas ele não fazia de fato com o intento de ajudar pessoas, porque tinha gente que pedia assim: eu quero que fulano adoeça. E ele ia lá e pedia para o Exu para que a pessoa adoecesse, e o Exu simplesmente, como ele tinha boas oferendas também, ele ia, né? Ele ia caminhando conforme o barco ia correndo, né, Natasha? Porque ele achava, Sim. bom, né? Aqui tem sempre festa, aqui tá sempre, sempre me oferece boas bebidas, um lugar bacana. Eu vou continuar aqui fazendo o que ele pede. Quando, na verdade, o que passou a ocorrer? O Exu, na verdade, acabou sendo servo do Babalaô, né? O Exu acabou sendo o servo dele, porque era isso que ocorria. Então, infelizmente, nós temos muito isso dentro de diversas crenças também, que é o momento em que diversas pessoas se aproveitam da fragilidade dos outros, ou de algum momento em que você, enfim, precise de algo. Tá certo que muitas pessoas também tinham consciência que estavam erradas quando procuravam e pediam esse tipo de trabalho, né? Elas estavam conscientes de que também era um erro, mas mesmo assim, aquilo era feito. E claro que cada vez esse babalaô se sentia mais e mais poderoso, mais senhor de si, mais dono do conhecimento ele se sentia. Não é isso, Natasha? Aqui o Sérgio está falando fulano, pois o Zé não quis deixar o nome dele. Perfeito. Para não criar curiosidade ao verdadeiro túmulo da pessoa. Perfeito, Sérgio. Inclusive, foi uma excelente escolha. Então, as coisas vão caminhando para esse sentido. Até chegar o momento que o Exu resolve, né, retornar ali para o Babalaô, porque ele sente que, nossa, fazia tempo O que não Exu era Lodo. chamado, né? Fazia um certo tempo que ele não era chamado, estava ali, e ele de repente decide retornar, né? Só que ele não consegue, porque ali estava, na verdade, apenas um corpo, né, Natasha? Então, na realidade, Isso, ele já. diga. Não, pode continuar. E aí, na realidade, o que aconteceu? Ó, então, até falando aqui, pensar bem, a vida continua e a conta chega. É Perfeito. bem isso. E aí chegou a esse momento em que houve, né, enfim, o desencarne, né, desse babalaô, e ele acabou ficando preso em sua campa, preso em sua campa, para que ele pudesse de fato refletir sobre aquilo tudo que ele fez. Mas não foi só o babalaô que acabou respondendo pelos erros, não. Né? Exato. O próprio senhor Lodo, vulgo, né? Zé das Campas, que depois ele se apresenta como Zé pro Babalaô, enfim, que na verdade a gente chama de sujeito, aí não, pera lá, fulano, que a gente vai chamar Fulano. de fulano depois. Ele também arca com as consequências, porque ele era um Exu, ele era o senhor Lodo, e ele acaba perdendo todos os seus símbolos de poder de dentro daquela falange. Ele vai perdendo todo o seu poder, e no momento em que ele tenta retornar, né, digamos que ativar esses poderes, ativar seu trono novamente, acontece o quê? Ele desfalece e retorna para o mesmo lugar que é a campa, né, do já ali desencarnado Babalaô, né, Natasha? Exato. É legal, bem no começo, justamente essa questão da realidade, do choque de realidade, né, do Zé das Campas, que até então era o senhor Lodo, né, quando ele reconhece que quem está preso ali na campa era o antigo babalaô dele.
E aí ele achou que tinha uma determinada harmonia com ele, mas ele percebe que não, né? Ele percebe que ele foi usado, apesar dele ter feito as coisas ruins que fez, trabalhos bons e trabalhos ruins, ele percebe que na verdade ele foi mais usado, né? Então foi mais fácil para ele essa questão, né, de pensar nos seus erros e de daí passar, conforme a caminhada do livro, por todo esse momento de aprendizado. Desde o momento que ele perde os 5 símbolos que ele tinha, né, enquanto Exu da falinge Falange, lodo, tudo. da falange isso, lodo, e ele daí começa então do zero, né? Então ele tem essa parte aí de sofrimento e tenta, num primeiro momento, também resgatar o seu antigo companheiro, vamos dizer assim. Só que o fulano que está ali, né, preso na sua campa, é como todos os outros que passam por ali, né, como o próprio Senhor Invisível, que depois a gente vai saber quem é. Enfim, todos já sabiam que ia ser um tratamento mais demorado para que ele pudesse cair na real, né? Porque ele estava sofrendo e ele não entendia por que ele estava sofrendo. Mas o Zé das Campas, ele começa então a refletir, e nesse momento ele se abre às oportunidades, né, a essa nova oportunidade que vão dar para ele. Só E que aí ele antes começa a disso, caminhar. só que antes disso, o Zé das Campos, primeiro, por que que pegou Zé, gente? Porque ele não quis falar, né, com o fulano, que era o Babalaô, que já estava desencarnado, preso ali na sua campa. Ele não queria se apresentar como o Senhor Lodo, ele tinha receio, né? Porque, poxa, o Senhor Lodo possibilitava tudo que havia de melhor para esse Babalaô, né? Então, se Podia ele se tirá-lo apresentar dali, né? isso, então se ele se apresentasse como Senhor Lodo, ele ia, a primeira coisa ele já ia pedir. Então, já que você foi sempre tão poderoso, me tira daqui, né? E esse era o principal receio. Então, na hora veio o Zé na cabeça dele, e aí ele falou: não, não, eu sou o Zé, né? E aí continuou falando e conversando ali com ele enquanto o outro estava preso à sua campa. E o que que ocorreu Exato. ali E aí naquele começam a momento? surgir. Só antes dele se abrir para esse conhecimento, né, Natasha? O que que acabou acontecendo com o Zé? Além do reconhecer que foi usado, além de reconhecer que realizou, que acabou fazendo aí, se utilizando do poder para coisas bastante erradas, porque, claro, que ele fez muitas pessoas sofrerem, né? Nessa brincadeira toda, digamos assim, nessa situação toda de ficar fazendo vontade à torta e à direito de pessoas em troca de mais poder, em troca de dinheiro, de bens materiais, que na verdade nem chegavam até ele, mas ele acabava se alimentando, né, daquela sensação, daquele desejo do poder, acabou ocorrendo que ele começou a desenvolver outras questões que ele mesmo, enquanto Exu, não conseguia visualizar. Ele foi começando a desenvolver um pouco mais de simplicidade, né? Um pouco mais De além gratidão. de além de perceber o erro, né? Um pouco mais de gratidão, um pouco mais de compaixão pelo outro, porque ele estava a ponto de querer destruir o Babalaô ali, né? Ele estava a ponto de querer destruir. Ele falou: se eu tivesse os meus poderes, eu acabava com a existência dele. Mas, na verdade, aos poucos ele vai percebendo que os dois teriam ali uma ligação, porque ambos precisavam passar por uma experiência de reconstrução e de ressignificação, né, Natasha? Agora sim, pode falar da abertura dele para o Exato. conhecimento. Então, na Oi, verdade, Lucas! Tudo ele bem? passa por diversos caminhos, né? Sim, Então, ele passa pelo que ele chama de zona de choque, né? O Zé das isso. Campas, onde ele pôde, onde de fato caiu a ficha dele, porque ele reconheceu as pessoas que estavam ali naquela região de sofrimento, assim como ele estava. Ele reconheceu que foram as pessoas que ele também fez o trabalho ali e que prejudicaram elas, né? Então ele vem e volta depois, ou seja, ele sempre volta, né? No início ele sempre volta para campo ali, onde ele está preso ainda ao babalaô dele. Por mais que
ele possa dar algumas saídas, sempre acompanhado, porque ele está em processo agora, né, de novo aprendizado e tudo, né, ele só pode sair por permissão, tem determinados percursos que pode fazer, se ele ultrapassa, ele volta ali, até ele entender que, na verdade, não necessariamente ele precisa ajudar o Babalaô naquele momento, mas que ele tem que estar ali por um determinado tempo, que é preciso para que haja quebre esse vínculo entre eles. E que Mas também, ele... na verdade, todo esse acontecimento, porque apesar de ser negativo, foi um aprendizado para o Zé, né? Um aprendizado tanto Uhum. para ele e um árduo e doloroso aprendizado pro Babalô, que a Babalão, gente que como é que a que é o gente estava fulano, chamando ele? Que depois ele passa a ser o fulano, fulano, é. preservando a identidade, né, de quem estava ali preso àquela campa. Então, ambos precisariam, naquele momento, passar por uma experiência de evolução, né? Então, ele acaba se tornando bastante limitado, ele fica esgotado, porque ele ouve muitos gritos do fulano, ele ouve, né, enfim, o sofrimento do fulano ali, ele já fica ali de um jeito que, meu Deus, eu preciso sair daqui, eu preciso ver uma coisa diferente. Então, visualizando isso, ele tem inclusive uma pessoa que o auxilia, né? Uma amiga que o auxilia, que Uma é inclusive companheira do lodo, né? isso, uma companheira do lodo. Então ela acaba trazendo um certo acalento. Sempre que ela pode, ela auxilia, ela pede, como ela solicitou lá pro Senhor Caveira, que é um outro personagem que vai aparecer. Ele acaba surgindo e ela pede que ele diga, né? Enfim, possibilite um maior espaço para ele andar, para não ficar o tempo todo ouvindo ali aqueles gritos, aqueles gemidos, sem poder fazer nada, porque ele fica o tempo todo tentando investir, né, Exato. Natasha? Ele fica o tempo todo tentando falar Ele com chega até fulano. a falar a verdade, né? Tem um capítulo que fala sobre a verdade, na verdade, que é o terceiro, revelando a verdade, mas o fulano não acredita, né? Acha que é Isso. mentira. Então, todas as oportunidades que o Zé das Campas teve, mesmo que inicialmente pequenas, foi porque ele já estava em processo de transformação, que ele aceitou os erros dele e estava disposto, né, a receber esse castigo, seja lá o que fosse, mas que a mudança interna já estava acontecendo. Então ele estava tendo de tempo em tempo essas oportunidades, onde vinha essa companheira, né, do lodo, aí começaram a aparecer os outros personagens que foram dando um pouquinho mais de orientação para ele. Né, já que ele estava disposto a aprender. Então, no primeiro momento, ele o quê? Ele perde todos os símbolos que ele tinha inicialmente, né, de forma até dolorida, né, porque foi tirado, era uma marca no corpo, e foram tirados, então ele volta a estaca zero, e aí ele é abraçado pelo Senhor Caveira, né, na verdade, Que acaba que representa... comprando, né? Comprando essa situação toda, apesar dos erros dele, ele visualiza a vontade de ter mais conhecimento, a vontade de ressignificar, né, a sua existência, o seu trabalho, a sua função. Então, vai abrindo espaço para que ele O passe a legal conhecer o trabalho de é uma outra isso. falange, que é a falange caveira. Isso. E que deixa muito claro que existem as outras falanges. Aqui a gente começa a ter uma noção de quantas, e falanges, pelo que eu pude entender, seria como se fosse frentes de trabalho. Exato, Porque corpos ali, né? ele perde aquela do lodo, né? Mas ele vai conhecer então a das caveiras. Né? Qual é o papel dela dentro ali do cemitério? Assim como teve outra, que é o das campas, né, que é o qual ele acaba se identificando mais. Então é legal que a gente vai conhecendo o que acontece numa outra dimensão dentro do cemitério, né? A parte logo de entrada ali, né? Como que é feita aquela triagem, que eu achei muito interessante, né? Quem pode, quem não pode, quem vai para fazer o bem ali dentro e quem não vai para fazer o bem. Então eu achei muito legal a forma como o Sérgio traz para a gente, me fez muito lembrar, sabe o que, Stephanie? Ah. Há um livro que eu li há muito, muito tempo atrás, Violetas na Janela. Ah, eu
tô com ele né? aqui, tem uma coleção, É, né? assim como tem também, né, a cabana que fala sobre essa questão, o Sérgio introduz a gente no universo dele de uma forma tão gostosa que faz com que a gente queira conhecer as outras frentes de trabalho, né? As outras falanges, vamos dizer assim. Exato. Porque tem daí aquelas que cuidam exclusivamente das campas, que é o que o Zé das Campas vai se identificar e vai querer crescer lá dentro e ajudar, né, esses seres lá dentro, assim como tem também as que trabalham exclusivamente com os trabalhos, né, com as oferendas, né? Então, eu achei muito legal essas diversas frentes, como é muito amplo esse assunto, né? Gente, além disso, sabe o que que eu fiquei mais encantada também, Natasha? De conhecer o que que seria um ectoplasma. Ah, eu pesquisei na internet Gente, também. eu fiquei muito encantada com isso e de perceber que o ectoplasma essa que era no caso uma energia revigorante que transformava as pessoas ali, de onde ela vem, porque ela vem da oração, né? Ela vem da oração de muitas pessoas. Então é uma energia que renova outras almas ali e ela advém sempre da oração. Então, às vezes a gente não dá importância para a oração que fazemos, né? Muitas vezes a gente não reserva nosso tempo em meio a essa correria toda da rotina para fazer as orações. E olha o quanto podemos fazer com uma oração, né? Isso Olha é, só, é divino. exato. Diga. O Sérgio está falando ali, falange é uma egrégora dos espíritos afins que vibram aquele tipo de energia, além de aceitarem, aí fugiu aqui para mim, de Além, aceitar, além de aceitam aceitar seguir as diretrizes dessa casa, né? isso. É, Ele diz antes um então, pouquinho, Natasha, ele fala aqui, ó. hum, Visões muito interessantes. Nem sempre nós escritores podemos desfrutar dessas visões diferenciadas de nossos livros. Parabéns. Nós é que agradecemos de verdade, viu, Sérgio? Porque de possibilitar para a gente ter esse conhecimento. Eu acho que foi ali uma virada de chave importante para nós. Pelo menos por sim, mim, eu posso dizer que foi. Aqui ele diz: exato. honrado em ser citado com esses dois clássicos, Violeta na Janela e A Cabana. Muito, muito honrado. Eu ia falar outros também que eu fui depois ver que, mas enfim, o foco aqui é no livro do Sérgio, né, que é uma delícia. E vamos só contextualizar Só mais que um agora pouquinho por a gente conta do não pode tempo. partir adiante, viu, Natasha? A gente para por Não, aqui nós porque a gente vamos não só pode dar falar um os spoiler. capítulos, né? Vamos só falar os capítulos para que as pessoas possam entender, né, como que seria esse caminhar aí do Zé das Campas, né? Então, a partir do momento que ele se permitiu receber aí o seu castigo para que ele pudesse melhorar, já que ele queria, estava disposto para isso, ele vai então caminhando, né, e vai conhecendo outros personagens que são muito importantes para esse crescimento. Tem o porteiro lá, que é o Tata Caveira, né, que é o porteiro oficial do cemitério, daí tem o Alaor, que é quem faz a triagem, ou seja, a gente vai conhecendo cada um desses personagens e qual é a importância deles dentro, né, das suas Gente, respectivas áreas de atuação. e isso é apresentado como se fossem barracas, né? Porque cada processo, né, tem lá a sua etapa, tem até a A de etapa de alimentação, a da alimentação. Já cama, fiquei tem um apaixonada. Já momento. falei, gente, já queria estar ali na parte de alimentação. Produzindo Bom, aquele alimento, que é maravilhoso. Vamos falar então do sumário? ler para a gente, então, sumário, os capítulos, para que a Tá, gente possa passar aí uma ideia do qual é a jornada que o Zé das Campas vai fazer dentro do livro. perfeito. Então, sem spoilers, vamos apresentar só o sumário para vocês. O término de uma parceria, uma vida e um trono, a zona de choque, revelando a verdade, conhecendo o Senhor invisível, Tata Caveira e a porteira do cemitério, conhecendo minha nova rotina com fulano, aprendizado na falange dos caveiras, conhecendo a falange dos caveiras, o primeiro símbolo dos caveiras e um novo rumo, iniciando o aprendizado nas campas, trabalhando
trabalhando a fé, encontrei meu lugar, as campas. Bem-vindo à Falange das Campas, magia e combate. Deixa eu só falar. Deixa eu só antes de você continuar. Eu gostei muito dessa parte onde o Sérgio descreve o momento em que ele recebe o primeiro símbolo, porque na verdade ele passa um pouco ali na falange das caveiras e recebe também um símbolo, mas é diferente a forma como ele recebe o símbolo, né, ali na falange das campas, né? Porque ali, na verdade, não existe uma hierarquia. Você recebe a sua conforme você trabalha, né? Você, conforme o seu merecimento dentro do seu aprendizado e de que forma você trabalhou ali nas suas missões que eram dadas, né, no decorrer do livro. Então, achei muito legal, porque cada um ganha a sua conforme, né, você vai se aprimorando, vai se destacando. Além disso, eles, né, tem todo, enfim, uma sequência, um ritual para receberem isso. Receberem aí, digamos, enfim, como a Natasha colocou, esse símbolo de merecimento mesmo por tudo aquilo que prestou dentro daquela falange. Eles recebem uma espécie de amuleto que fica pendurado no pescoço e algumas pessoas que já estão evoluídas, o que acontece com elas? Aquele amuleto passa a, né, uma luz muito forte, aquele amuleto passa a ser interno, ou seja, ele é sugado para dentro da pessoa. Ou seja, aquele conhecimento que a pessoa adquiriu, aquilo de bom que ela fez para dentro daquela falange, para muitas outras pessoas, aquilo retorna para ela. Né? Então, até isso é mencionado, que muitas pessoas ainda não estão evoluídas para que isso fique, né, enfim, intrínseco a ela e que isso passa a penetrar nela. Então, tem alguns que, no caso, naquele mesmo momento que ele recebeu, 2, me parece, se não me falha a memória, que não conseguiram de fato internalizar aquilo. Então, elas ficavam carregando no pescoço até que chegasse o momento em que estivessem preparadas para internalizar. Diga. E uma coisa que eu achei muito legal foi assim, no primeiro símbolo que ele recebeu, né, com as caveiras, ele olhou aqueles colegas como trabalhadores, porque, querendo ou não, ele também era um trabalhador. Mas a postura dele, quando foi receber, né, naquela que ele queria ficar, porque ele achou que seria mais, ele iria ajudar muito mais pessoas, ele já viu os demais companheiros como colegas de formatura. Eu achei muito legal a forma como foi colocada nesse sentido, porque todos estavam ali. É verdade. Né? Cada um às vezes vai ter o seu símbolo diferente, mas eles estão em prol do mesmo trabalho, né? Ajudar as pessoas dentro do que for possível, né? Isso. Mas vamos lá, termina de ver o sumário para que a gente possa ver mais um pouquinho. É legal porque os títulos fica muito claro assim do que vem pela frente. Lógico, o Sérgio vem e apresenta um monte de informação, diversos conhecimentos, né? Traz para a gente, como a gente mencionou, de forma tão interessante, tão gostosa, que a gente se apaixona a cada capítulo que a gente, né, vai. Então, quando a gente lê um título, a gente fala, nossa, agora ele vai passar por isso, mas no sentido de aprendizagem, não de sofrimento mais, porque agora ele está na sua evolução. Evoluindo. Né? Exato. Uhum. Bom, então, bem-vindo à Falange das Campas, Magia e Combate, na crosta terrestre, a nova sede, conhecendo a Gruta dos Atendidos, a redoma de treinamento, a Gruta das Porteiras, o início das aulas nas porteiras, as aulas de incorporação, de volta ao cemitério, a revisão das 7 campas, um novo começo e aí, é claro, diante dessa evolução, a vida terrestre. Bom, gente, vocês precisam, a gente já está chegando aqui quase ao nosso praticamente ao fim, né? Mas eu queria falar da dona Floriana, que ela surge aí no meio do livro. E ela é muito querida, muito doce, que trabalha na biblioteca ali e vai oferecendo o que é de melhor para os aprendizes, né? Então eu achei muito legal o papel dela ali, porque ela de fato cuida dos aprendizes que estão ali e vai auxiliando eles, né, sempre que possível. Exatamente. Há muitos personagens aí, enfim, há muitas personagens que
que são de fato assim muito marcantes, né, para nós. E bom, por fim, estamos quase nos finalmente. O Sérgio está falando que está amando e está emocionado. Você não sabe que eu tô aqui segurando, viu, Sérgio? Porque eu também tô mega, tô mega emocionada aqui, ainda mais, né? Enfim, diante de um livro que realmente foi algo que virou a chave, sabe? Que é aquilo que a gente fala, as coisas sempre acontecem no momento em que elas devem acontecer, né? Ó, o Seimer, tudo bem, Seimer? Tá dizendo aqui, parabéns ao autor, tema bastante interessante. Realmente, Seimer. Então, fica aqui o convite a vocês, porque o que vai ser encontrado dentro desse livro, né, Natasha? Nós temos o quê? Ah lá, ele tá dizendo que todo mundo que leu comentou da Dona Floriana. Ai, Sérgio. Realmente é uma personagem marcante. O que vocês então vão encontrar aqui? Experiências muito importantes, espirituais e de aprendizagem. Mesmo que você ainda não tenha conhecimento, tá, sobre o espiritismo, leia, procure essas informações, porque elas vão ser de fato um divisor de águas. Se é que você está aí procurando grandes evoluções, se você está procurando realmente o repensar sobre a sua vida e o significado dela, né, Natasha? Aquilo que a gente acaba, às vezes, correndo, correndo, mas voltamos àquele mesmo princípio, que é para quem serve o nosso conhecimento, né? Então, é justamente isso. Tem um médium nesse cenário que usou dos seus conhecimentos, né? E do seu poder naquele momento, do seu dom naquele momento, para acabar fazendo mal para algumas pessoas, porque ele, na verdade, não estava disposto a seguir aquilo que no livro é chamado de leis, mas que, na verdade, é aquilo que, de fato, reserva o bem às pessoas, né? Como que você vai prejudicar um, né? Fazer o mal para um e o bem para outra. Então, há muitas, como a gente pode dizer, armadilhas diante dos poderes, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, aquilo que a gente sempre fala, né? Então, é basicamente uma pessoa, um médium que tinha poder, né, sobre o mundo espiritual ali e que acabou também se utilizando de um Exu bastante poderoso, mas que também não pensou ao certo no que ele estava fazendo, no que ele estava oferecendo naquele momento, como trabalho para as pessoas. Então, aqui você verá muitas experiências espirituais que farão você pensar naquilo que você tem feito. Não no conceito que muitas religiões, às vezes, acabam pregando assim, no sentido de, enfim, você vai para o céu ou o inferno. Não é basicamente nesse sentido, né, Natasha? Mas que tudo Não. retoma você. O bem que você faz retoma você. O mal que você faz, haverá uma consequência sobre isso, né? Então, é de uma visão ampla. Diga, Natasha. É o que o Sérgio comentou ali, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Exatamente. Então, para a gente encerrar aqui por causa do nosso tempo, o que eu posso dizer é o seguinte: esse livro ele precisa que o primeiro passo da pessoa se permita conhecer o desconhecido, porque nem sempre o desconhecido é ruim, muito pelo contrário, ele pode ser surpreendente e somar com o seu conhecimento, né? E o livro pode ser adquirido em vários canais, pode ser direto com o autor pelo Instagram dele, né? Que depois a gente vai deixar por escrito ali do Sérgio Fernandes, pode ser Sim. pela Amazon, tá? E tanto impresso quanto o e-book. Então fica aqui a nossa dica, é uma excelente leitura, você com certeza estará em boas mãos, é o que a gente pode dizer. Com toda certeza. Leia e depois nos diga qual foi a sua grande experiência. Sérgio, muito obrigada por participar do nosso projeto. Muito obrigada por acreditar no nosso trabalho e também muito obrigada por se deixar usar aí, né, Sérgio, para trazer uma mensagem tão importante para todos nós. Um grande ensinamento, uma história de fato, como aqui diz, bastante emocionante, minha gente. Fica aí o imenso convite. Prazer estar com vocês. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco e que vão assistir depois. Um beijo. Certo? Grande beijo! Até mais. Obrigada, Sérgio. Grande abraço aí a vocês todos.